Paty, minha amiga, eu lembro do nosso primeiro encontro. Você lembra, Paty? Lembro. Numa cafeteria, e você começou a me contar um pouco da sua história como mãe, e naquele momento em especial como mãe da Giovana. E uma frase que me marcou muito, que você falou comigo naquele dia, foi: se minha filha viver ou se a minha filha morrer, eu sempre vou amar o Senhor, porque Ele é o meu maior amor. E eu falei assim, eu quero ser amiga dessa mulher. E desde então a gente nunca mais se separou, né? E para chegar um pouco nessa história da Giovana, antes de a gente contar um pouco da história da Giovana, eu queria relembrar a Giovana lá no início, que foi quem inaugurou a maternidade na sua vida, te fez mãe, não é verdade? Como que foi a maternidade, pai? Você sempre quis ser mãe? Era um sonho seu muito forte ser mãe? Como que foi isso para você? Sim, sempre foi um sonho, desde que me casei, já comecei a sonhar em ter meus filhos, e assim foi, normal, né, com todo casamento, a gente espera pelos filhos, assim foi na minha vida também. E quem inaugurou a maternidade, como a gente falou, foi a Giovana, né? E como que foi receber esse positivo? Você lembra disso, do dia que você descobriu que estava grávida, Gigi? Lembro que eu fiz meu primeiro exame e deu indeterminado. E estava atrasada e eu fiquei muito ansiosa. E a moça do laboratório falou, espera mais 15 dias. E eu esperei. Foram os 15 dias mais longos da minha vida. Depois vieram outros, né? Mas esse foi bem difícil e eu esperei, como a gente sempre tem que esperar. E aí aconteceu, era positivo sim, eu estava grávida, e grávida dessa menina linda. E chegou a princesa, Giovana, né? Gigi, nossa princesa. E aí quando você viu ela a primeira vez, você e o David juntos olharam para ela e começaram a viver esses desafios, assim. O que você acha no primeiro filho, né? Porque o primeiro filho eu acho que ele sempre traz a novidade do desafio, de inseguranças, de incertezas. Quando você começou nesse maternar, nessa jornada, você se lembra assim do maior desafio assim que você viveu nesses primeiros dias de vida da Giovana? Eu lembro que eu estava ainda na maternidade e a Giovana, ela sempre teve uma dificuldade para dormir, né? Foi um bebê muito difícil para dormir. E a enfermeira disse para mim, você nunca mais vai dormir. E eu falei, é verdade, Paty? Até hoje você nunca mais dormiu? O sono já não é uma prioridade na vida da mãe, né? E é um sono bem leve mesmo. Então, realmente, eu nunca mais dormi. E ela disse isso de uma forma, de uma mulher que já sabia o que ela estava dizendo, ela já tinha caminhado ali como mãe, e ela quis trazer a realidade do que realmente é a maternidade, né? Como dizem, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Quais são os desafios que você encontra assim, constantemente sendo mãe? Me perdoar quando eu erro com eles e ter realmente o coração, entender que eu posso errar e eles também, e que nós somos assim, né? Nós fazemos parte de uma queda, de um mundo quebrado, e que as relações foram afetadas. Que não existe perfeição, isso que você falou é muito importante, porque eu acho que existe uma expectativa de nós pais, atendermos os nossos filhos em todas as demandas e sempre acertarmos. Então a gente tem dificuldade de lidar com os erros de nós como pais, assim, poxa, eu fracassei nisso, e a gente meio que cria essa perfeição, tanto para o maternar quanto para o paternar, né? Eu vejo muitas mães hoje que sofrem porque querem ser mães perfeitas. E como você mesma disse, a queda do homem nos impede essa perfeição. Quando Adão e Eva caíram lá no princípio de tudo, isso repercute até hoje nos nossos dias, né? Depois vem Jesus trazendo essa graça, mas mesmo assim nós somos imperfeitos, né? E como que você lida nisso, assim, na sua vivência com os meninos, junto com a Giovana, a história de vocês, como que você lida com esses momentos da Paty imperfeita que aparece, que surge? Eu olho para Cristo, né? Porque Ele resolveu vir ao mundo justamente para esses momentos. Né, quando nossos pais pecaram, eu creio que, claro que tem um livro em Provérbios, por exemplo, que diz, né, ensina o teu filho no caminho,
Aquilo ali é uma probabilidade e deve ser feito. Sim. Ensinar, o pai querer ensinar o seu filho, que tudo que ele ensina ele aprenda, né? E que ele vá bem pelo caminho, na jornada. Mas nós estamos num mundo que não coopera para isso, né? O mundo foi atingido, foi estilhaçado pelo pecado. Então eu lido com essas questões olhando para o alto, olhando para Cristo, sabendo que Ele é o meu Redentor e que Ele me perdoa quando eu tropeçar e quando eu ensinar algo, os meus filhos não aprendam da forma que eu quero que eles aprendam, né? Então a cruz redime essas coisas. Ô, Paty, a gente, o maternar começa com a Gigi, né? E depois vem Gabriel, depois vem Felipe, mas aos 16 anos da Giovana surge uma notícia, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa notícia e contasse um pouco desse... Foram 2 anos, né? Dessa jornada, um pouquinho pra gente. Bom, a Gigi, aos 16 anos, ela recebeu uma notícia que nenhuma mocinha da idade dela deveria ter recebido, né? É assim que nós pais vemos os nossos filhos. Nós não queremos que eles passem por situações assim. E ela recebeu a notícia do câncer. Como ela mesma disse no testemunho dela para a igreja, o que poderia ser algo tão simples era um tumor no osso ilíaco. E isso afetou as nossas vidas, sim. Aqui na Terra para sempre, né? Aqui, nessa situação toda que vivemos. E o que nós aprendemos com tudo que a Gigi passou até a partida dela é que essas coisas acontecem nesse mundo, né? E a gente sempre ensinou isso para a Gi, e a Gi... Muitas vezes ela se revoltava, outras vezes era tratada. O sofrimento transformou ela. O sofrimento transformou uma menina com 16 anos em uma alma idosa, uma madura, né, vamos dizer assim. E a Gi, ela partiu com essa fé dela. Ela partiu com uma fé inabalável, certa para onde ela iria. E Paulo disse isso lá em Colossenses 3, que nós temos que viver a nossa vida aqui olhando para o alto. E a Giovana, ela sabia que a vida dela estava escondida em Cristo. E que, na verdade, nós já morremos, né? E se nós morremos, vamos passar por esse mundo e a morte já não existe. Então, a certeza que ela tem, que ela tinha no coração aqui, é que ela não morreria. Então, eu creio que o que a gente pode dar de melhor para os nossos filhos é essa esperança. Não escondermos deles que esse mundo é sombrio muitas vezes. Tem coisas boas no mundo, tem coisas muito boas. A gente pode olhar para o sol, a gente pode ver o céu lindo que Deus fez, mas o próprio Senhor esteve aqui, aquele que é maior que Salomão. E ele disse, olha, esse mundo aqui está quebrado, mas eu resolvi todas as coisas. E eu tenho um mundo melhor para vocês. Então, é o que a gente ensinou para a Gigi, que a gente tenta ensinar para o Felipe, que já desde pequeno viu a irmã passar tudo o que passou, mas também tem uma perspectiva, que aqui não é o fim, que há algo melhor nos esperando. Mas nós podemos aproveitar as coisas boas, sabendo que há coisas difíceis também. Você, assim, diante de... Acho que como mãe, nesse momento, a gente até conversou um pouco disso naquela época que aconteceu tudo. Existia a notícia da Giovana, que foi uma notícia muito difícil, né? A notícia do câncer. E eu lembro da gente conversando sobre... Existia a Gigi, que precisava da Paty, de uma maneira. Mas existia o Gabriel e o Felipe, que também precisavam da Paty ali, né? Como que foi se desdobrar, assim, no sentido assim, eu precisava ser mãe dos 3 nesse momento, mesmo que a Giovana demandasse mais de mim, no sentido tanto emocional como físico, né, Paty? Mas o Gabriel e o Felipe também estavam ali. E existia a Paty mulher, que estava sofrendo, e que também, nesse momento, tinha que ser um ponto de apoio para todo mundo dentro de casa. Como que foi viver essa maternidade diante de uma tempestade, mas ao mesmo tempo sendo esse lugar seguro para todos os 3 ali? Eu penso que todos nós neste mundo, a gente tem que ir para um lugar, o homem ele quer um lugar seguro,
né? Um lugar seguro para estar. E muitas vezes, quando nós passamos por momentos difíceis, a nossa tendência é se fechar. Não é o que eu aconselho, porque o que me sustentou nesses dias difíceis de ser mãe de uma menina que demandava de uma doença séria, e 2 meninos e uma família, meu marido, eu tinha um apoio, eu tinha a minha igreja, eu tenho a palavra de Deus e eu me firmei nisso. Então, quando eu chegava na igreja, eu recebia um consolo da música que estava tocando, consolo da pregação, consolo do abraço dos meus irmãos, das minhas irmãs. Então, isso tudo forja uma família, né? Então, isso forjou o David, forjou o Felipe, forjou o Gabriel e principalmente a Gigi. Os pais estarem nesse contexto de igreja. Então, eu acho que, eu tenho certeza que isso foi realmente a estrada por qual nós passamos, todos nós, e eu como mãe, né, e ali os meus filhos viram esse exemplo, né, do pai e da mãe aos pés do Senhor, dentro de um contexto do corpo de Cristo. E é muito bonito esse testemunho de vocês, porque a partida da Gi, né, a Gi volta para a eternidade, mas vocês têm uma fé muito inabalável, né? A gente olha para essa família, mesmo sabendo que é uma dor gigantesca, né? Assim, é uma dor que a gente às vezes não consegue nem descrever, né, Paty? Assim, vocês estão firmes no Senhor, né? E vocês têm buscado, eu percebo isso, investir nos sonhos do Felipe, do Gabriel, trazer essa esperança para eles, né? De que ainda há esperança, né? Não nessa terra, lógico, uma esperança na vida vindoura, na eternidade, mas que eles podem voltar a sonhar, porque querendo ou não, foram 2 anos de que a coisa estava estática, né? Não tinha muito para onde ir, né? Aquele momento era desafiador, vocês estavam vivendo aquele momento. Isso é muito difícil, porque às vezes, Paty, você não deve nem ter tempo de chorar a sua dor, porque você tem um jovem e um pré-adolescente. O Filipinho já é quase um pré-adolescente, né? Um pré-adolescente que te demanda, assim. E como que é isso para você, assim, nesse sentido? Isso, posso falar abertamente, talvez, é um fardo muitas vezes, no sentido, poxa Deus, não dá nem tempo de eu respirar um pouquinho, porque eu tenho uma demanda aqui que precisam de mim, ou não, você vê isso como algo para te trazer vida, para te fazer levantar todos os dias com alegria, com fé, com força? Como que é esse ser mãe depois de perder uma filha? Bom, veja bem, eu acredito em algo tão firme e sólido. Tem uma frase que C.S. Lewis usa no livro dele, em um dos livros de Crônicas de Nárnia, que ele escreve, o último livro, Batalha Final, acredito, que ele fala que antes dessa luz, houve outra luz. Então, há uma sabedoria antiga, a sabedoria humana. Há uma sabedoria que vem antes de tudo. E essa sabedoria é Cristo. E a gente conhece a Cristo, a gente entende que nós somos afetados pelo pecado, e como eu disse aqui, né, o mundo se estilhaçou, o mundo é quebrado. E se a gente vê o mundo com essa lente quebrada, toda dor que nós passamos aqui, ela vai se tornar um fardo. E qualquer tipo de dor. E o luto é um fardo muito pesado. É uma dor, muitas vezes, insuportável. E essa dor, ela aparece naquela mãe que quer, naquela mulher que quer ser mãe, não consegue ser mãe. E aí ela solta aquele grito, dai-me filho, senão eu morro. Ou aquela mãe que teve o seu bebê um pouco tempo no seu ventre, um nascitúrio, e ela perde esse bebê. E essa dor também está nessa mãe aqui que perdeu essa jovem tão promissora. Essa jovem promissora que era Giovana Letícia. E aí que encontra, aí nesse ponto que o Senhor aparece para mim e diz, eu sou maior que Salomão.
E essa sabedoria antiga, essa sabedoria que é antes da luz, como ele disse, haja luz e houve luz, essa sabedoria diz para mim que eu posso lançar esse fardo pesado sobre ele. E esse é o conhecimento das Escrituras e da palavra em que eu me apoio, e aí eu sou consolada e encorajada. Eu posso olhar para o fardo, eu posso olhar para o luto e ver ele como um peso grande a carregar, mas eu posso olhar para a luz, acima do sol, e lançar sobre ele o meu fardo, lançar sobre ele as minhas dores e as minhas palavras ao vento, e chorar com ele. E aí quando ele vem, nesse momento, para esse momento, meu Cristo morreu naquela cruz, sabe? Para esse exato momento que eu perdi a minha filha. E ele sabe o que eu passo, ele sabe a minha dor. Ele é um homem de dores e sabe o que é padecer. Então, quando eu olho para ele, eu penso, Senhor, eu vou lançar sobre o Senhor o meu fardo. E por isso eu continuo. Porque ele divide comigo. Ele é a minha luz, é a luz desse mundo. E por mais escuro que a nossa vida pode ser, e foi escuro mesmo, a luz do Senhor sempre vai brilhar. A gente viveu muito junto, né, Paty? Isso foi muito forte. E a igreja viveu muito isso, né? A igreja sentiu muito a perda da Gigi. A gente não perdeu ela, né? Não existe perda para aqueles que creem na eternidade, né, Paty? Você mesmo falou isso. Amém. Né? Mas aqui na Terra a gente sente muito isso, né? E eu acho que a maternidade, ela nos tira desse lugar de controle, né? Já desde o dia que nasce. A gente não tem controle sobre a vida dos nossos filhos. Porque se a gente tivesse controle, acho que a gente ia fazer de um jeito todo diferente, talvez, né? E lidar com essa ausência de controle é muito confronto, né? Assim, se a gente pudesse escolher, a gente certamente talvez faria algumas coisas diferentes, mas graças ao Senhor, né? O Senhor tem os seus caminhos, e a palavra do Senhor fala que os caminhos para os justos são caminhos de perfeição, e a gente precisa confiar nisso, né? E descansar esse fardo. Eu imagino que hoje, né, lá com o Felipe, com o Gabriel, Gigi na eternidade, eu fico pensando assim, existem fardos ainda, né, Paty? E que todos os dias isso é uma jornada contínua, né? Certamente vai existir momentos com o Felipe que eu vivo isso com os meus 3 filhos, que você tem que ir aos pés de Jesus. Porque senão a gente faz muito da nossa força, né, na nossa vontade. A nossa tendência humana é muito ir no nosso querer, na nossa vontade. Paty, nesse processo, né, da enfermidade da Gi, existiu um momento que você teve que entregar mesmo sua filha e entregar o controle. Como que foi isso para você? Bom, todos nós, Gabi, em um momento da vida, vai ter que fazer isso. Vai ter que entregar. Seja qualquer situação que a gente vai viver ali, a gente não tem o controle de nada, na verdade. A gente acha que tem, né? A gente acha Até que a gente se depara com uma situação que... Exatamente. Nós não estamos no controle. Verdade. E a santa providência de Deus entra justamente nesse momento para nos mostrar que todos os fatos que acontecem conosco, Ele está no controle. Então, não é que eu entreguei, eu tive que entregar e confiar em Deus acima do que minha vista via e confiar que Deus faria o melhor. E Ele fez o melhor. E muitas vezes aqui a gente não vê a morte como a melhor solução. Mas a mortalidade é o início de uma nova vida. E Deus deu um ponto final para essa história aqui nesse mundo, porque imagine a gente viver para sempre nessa quebradeira que a gente tem aqui no coração. Então, nós vamos ter que entregar. Nós vamos ter que perceber todo ser humano
Uma coisa que você falou aí que me chamou atenção, que eu acho que é uma coisa que a gente pode falar, é que nós como mães, como pais, a gente acha que a gente está no controle, mas na verdade a gente não está, né? O que a gente tem que aprender, talvez, todos os dias um pouco, porque é muito difícil, por causa da nossa humanidade, é lembrar da soberania de Deus. Deus é soberano sobre a vida dos meus filhos, não sou eu. Eu posso até achar que eu controlo todas as circunstâncias, eu posso até achar que eu controlo tudo que meu filho está vivendo, mas na verdade é uma falsa verdade na nossa vida, porque é incontrolável. Sim, é porque nós nos apegamos a falsas promessas. E a gente cria essas promessas dentro do nosso coração caído. E aí a gente acredita que aquele plano ali é o que vai acontecer e que Deus vai fazer daquele jeito que a gente imagina. Exato. E aí quando as coisas fogem do controle, aí a gente se frustra. Porque a nossa fé não está firmada em Deus, na palavra. Nossa fé está firmada no que Ele pode fazer. Está firmada no que Ele, não no que Ele é, mas no que Ele pode fazer dentro do que eu espero, né? Eu vou contar, teve uma situação que a gente viveu como família, né? A Vitória quase morreu, a minha co-cunhada, né? Minha cunhada, ela quase morreu. E a gente criou um grupo de WhatsApp para as pessoas orarem por ela. E em certo momento, uma pessoa falou assim, se Vitória morrer, eu não acredito mais em Deus. E aquilo para mim foi muito pesado. Eu falei, qual o testemunho que nós cristãos estamos dando a respeito dessa situação? Quando as enfermidades acontecem sobre nós, a gente só vai acreditar que Deus tem que curar e pronto, acabou? E se Ele não curar? Como que nós cristãos vamos responder a isso? Então, aí o Senhor começou a falar muito comigo sobre a soberania dele. A vitória não está na vida terrena. A vitória está na eternidade. Essa é a maior vitória que um homem pode ter. Amém. Esse é o triunfalismo. É o maior triunfo, né, que nós podemos ter. E aí essa questão, né? A fé na fé. Eu só vou acreditar em Deus se Ele fizer aquilo que eu quero. Porque, na verdade, eu acredito no que Ele pode fazer e não quem Ele é. E a fé madura, que é essa parte que você tem, é a fé que fala, independente do que Deus faça, eu continuo amando, eu continuo crendo que Ele é bom, eu continuo crendo que Ele é soberano, eu continuo crendo que os planos dele são perfeitos, e eu continuo louvando e continuo adorando. Porque a fé não é circunstancial. Ela não pode ser circunstancial. Amém. A fé verdadeira, ela exalta, ela adora a Deus e exalta as obras do Senhor. Então, adorar a pessoa do Senhor e exaltar as obras dele. E todas as obras de Deus são boas. Não há nenhuma que não seja. Amém. Paty, assim, o que você acha de mais legal em ser mãe? Como eu aprendo que eu tenho que me doar. E eu aprendo que com a maternidade nós podemos fazer um pouquinho mais como o Senhor fez. Dar a própria vida, né? Sabe o que eu tô lembrando? Sabe que eu posso contar esse caso do Filipinho, do vizinho, na sua casa? Dos ovos? Dos ovos. Isso é legal, isso é uma coisa legal da maternidade. Pode contar. Me ajuda, eu não lembro. A gente já estava nesse episódio. Então, conta pra gente como é que foi essa... Porque filhos nos fazem rir. Fazem, muito. Fazem raiva e fazem rir, né? Foi uma mistura, assim, porque na hora não foi engraçado. Na hora não foi nada engraçado. Bom, estava eu lá, eu tinha visto que eu tinha colocado alguns ovos na geladeira. E mãe sabe das coisas que tem em casa, né? A gente conhece tudo. E o Felipe estava fazendo para casa e eu me ausentei um pouco da sala. E aí, quando eu voltei, eu abri a geladeira de novo. E eu não vi os ovos. Aí eu fechei a geladeira, num instante abri de novo. Pensei, gente, tinha ovos aqui. Falei, não, tinha ovos aqui. Aí eu olhei pro Felipe na mesa, eu olhei e falei, Felipe. Aí ele, oi mamãe. Cadê os ovos que estavam aqui na geladeira, Felipe? Não sei de ovo, não. Conheço ovo, tem ovo aí. Não vi ovo, não conheço ovo. Falei, não, Felipe, tinha ovos aqui na geladeira. Aí ele
ficou insistente no pecado dele. Eu falei, Felipe, eu vou te dar uma chance de se arrepender. Fala pra mim onde é que tá os ovos. Mamãe, aí ele começou a chorar. Aí na hora que ele começou a baixar a cabeça e chorar, eu falei, ai meu Deus do céu, como eles passam as canções. Eu falei, meu Deus, Felipe, o que você fez com esses ovos? Aí eu saí andando no meio da casa, e ele não queria falar. Falei, gente, ele pôs esse ovo em algum lugar, ele jogou esses ovos quebrados em algum lugar, e fede ovos, mãe já pensa num monte de coisa. Falei, gente, onde é que você jogou esses ovos, Felipe? Aí ele falou assim, eu vou apontar. Eu falei, aí eu orei, falei, Senhor, me ajuda. E ele foi lá pra fora, eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não acredito, Felipe, o que você fez com esses ovos? Ele pegou e apontou pro muro, assim, pro vizinho. Eu falei, meu Deus, Felipe, você jogou no vizinho. Aí foi um chororô, eu chorei de um lado, ele chorou do outro. Aí a Giovana estava ainda, a Giovana começou, mamãe, o que aconteceu? Aí os irmãos vêm pra piorar a situação, né? Aí o Gabriel subiu na escada, falou, mamãe, tem ovo até na piscina do vizinho. Eu falei, mentira, eu tampava os ouvidos, falando, não quero ouvir. Eu falei, gente, fala abaixo, senão os vizinhos vão ouvir. Aí liguei pro David, falei, David, liga pra todos os vizinhos, David, eu não sei, vi que já chegou ovos aqui. E a gente tinha mudado de pouquinho ali. E eu falei, gente, vizinhos são sagrados, a gente não pode fazer isso com o vizinho, não pode atrapalhar os vizinhos. E aí, eu chorando, a Giovana, calma, mãe. Eu falei, vocês dois, vocês vão lá nos vizinhos. Eu... O Felipe que tem que ir, ele é pequeno, ele não tem responsabilidade, gente. Aí, e foi assim, uma festa, né? São momentos gostosos, né? Debaixo do sol. Esses momentos bons. E é isso, né? Foi assim, agora é engraçado, né? Mas na hora eu chorei. E aí ele foi corrigido, ele foi lá no outro dia, limpou lá a casa do vizinho, fizemos ele ir lá limpar e... Ele deu uma limpadinha básica lá, né? Depois a gente teve que pintar, porque o ovo saiu escorrendo na parede, né? Oh, meu Deus. É uma boa história pra contar. O que você mais gosta, assim, na sua rotina com seus filhos, assim? O que enche o seu coração como mãe, assim? Que eles fazem pra você? Olha, a Gigi partiu, mas ela deixou muitos momentos agradáveis. Um desses foi esse dia. E sorrir com eles, a gente começa, o engraçado lá de casa é que a gente começa um assunto, eles vêm todos pra cozinha pra opinar num assunto que nem é deles, né? Então, eu falo assim, o que vocês estão fazendo aqui? Não, a gente quer falar. Então, assim, é realmente aquele agrupamento ali na cozinha, na sala. E essa é a boa porção de Deus, né? Amém. Ter filhos é maravilhoso, sim. E a família, ela é esse momento de graça, é tudo graça, né? Ô, Paty, você tem esse papel como mãe, mas você também é filha, né? Sim. Como que foi essa relação sua com a sua mãe? O que você, assim, admira na sua mãe que você traz para sua casa hoje, traz para os seus filhos? E alguma coisa que você fala assim, poxa, eu penso que eu poderia fazer um pouco diferente, assim. Como é que é essa relação mãe e filha, você sendo filha? Bom, minha mãe chama Judite, e mamãe, quando eu nasci, ela tinha um problema auditivo, minha mãe, ela não escuta, e então eu sempre tive essa dificuldade, né, com a minha mãe. Eu nunca pude chamá-la e ela vir, eu nunca pude ligar para minha mãe, né, hoje ela usa um aparelho, mas mesmo assim, ela não consegue fazer esse tipo de coisa até hoje. Então, mamãe sempre foi muito amorosa, ela sempre trabalhou muito para nos criar, para ajudar o meu pai. E é uma avó muito amorosa. E o que eu pego da minha mãe para trazer para minha casa é essa voz doce dela. Minha mãe, ela não é uma mulher brava, sabe? Ela sabe dar a educação ali de uma forma bem com autoridade, mas mansa. Né? Então eu queria muito aprender isso com minha mãe. Até hoje eu tô aprendendo. Muito bom. Até hoje. Ela é o alvo ali, né? Ela é o alvo da mansidão. E Cristo, né, que é o meu exemplo maior. E eu peço ao Senhor essa graça de ser como ela, né? Eu nunca ouvi minha mãe gritar, né? Então, assim, ela é muito mansa. E
é isso que eu amo muito na minha mãe. Paty, hoje que a gente vê, né, um movimento tão contrário à família, no sentido das relações serem tão fluidas, né, tão desfeitas rapidamente, tanto o pai quanto os filhos, quanto o marido, mulher, você se imagina não vivendo a realidade de família na sua vida? Não, eu falo que Jesus me salvou através dessa família. Não é que minha família é perfeita, e ela é longe disso, né, Gabi? Ah, nenhuma, né, Paty? Mas ele usa essas pessoas tão maravilhosas que ele traz para nós, para nos moldar. Amém. Né? E o sofrimento, ele nos molda, o sofrimento... Provérbios fala que é melhor um coração amargurado do que um coração na festa. É melhor viver na casa do luto do que na casa de festa, né? Lá em Eclesiastes. Então, por muito tempo, por muitos dias, talvez a minha casa hoje seja a casa do luto. Mas nós temos aprendido no Senhor, aos pés dele, e como encorajar e consolar através dessa dor. Sua vida me inspira. Viu? Você é uma boa mãe. Obrigada, você também é. Obrigada. Te amo. Eu te amo.